Fala pessoal, vamos lá, as recomendações de literatura sobre projeção astral? Me fizeram essa pergunta em um dos comentários aí e com muito prazer eu vou passar aqui, eu até anotei para vocês, são nove livros que eu recomendo para vocês lerem sobre projeção astral. Desses 9, 5 estão na internet, que eu já vou falar o lugar para vocês baixarem gratuitamente, ok? Então, quando eu fui pesquisar, eu falei, não, vou me recomendar livro que dá para ler de graça, quem quiser comprar, vai comprar. Então, agradeço, esqueci o nome da pessoa, mas foi uma moça que me fez essa pergunta para eu recomendar literatura sobre projeção astral. Os livros aqui que eu vou recomendar são específicos de projeção astral, tá bom? Eles tratam apenas disso. Em um outro vídeo eu posso falar de livros que tratam secundariamente de projeção astral. Em algum momento no livro eles falam de projeção. Como, por exemplo, um livro que se chama O Segredo das Pirâmides do Egito. Ele não fala de projeção, mas em um determinado momento ele relata uma experiência fora do corpo. Tá? Então já fica a dica desse livro aí, Os Segredos das Pirâmides. Não sei se do Egito ou só Os Segredos das Pirâmides, mas não tem como errar. Então vamos lá, as recomendações dos livros. Os primeiros 5 livros que eu vou falar, se você quiser comprar, você compra, mas todos estão na internet para você baixar gratuitamente. E com maior prazer eu vou falar o site dessa pessoa, porque para mim é um dos caras que mais entende de projeção astral no Brasil, quem sabe no mundo. É um cara que, as primeiras vezes que eu ouvi ele falar no programa do Jô Soares, tem vídeo meu aqui falando dele, do Wagner Borges, foi no qual abriu minha mente para esse caminho da projeção astral, porque até então eu estava perdido como muita gente, pensando um monte de coisas sobre o que estava acontecendo comigo e não chegava em uma conclusão. Wagner foi 2 vezes no Jô Soares e assisti os 2 vídeos dele lá e não acredito em coincidências, mas uma das vezes que ele foi no Jô Soares eu estava assistindo o programa e aquilo para mim foi um alívio e até que enfim eu ouvi alguém falar algo que me esclareceu sobre o que estava acontecendo e eu pude comprovar. Então esses 5 primeiros livros que eu vou recomendar estão no site do Wagner Borges e P de pato, IPP, B de bola, IPPB, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, tá bom? Se você colocar no campo de busca IPPB, já vai entrar no site dele, do Wagner Borges, e em algum momento tem lá a literatura. Aí você vai ver todos esses livros e uns outros, tá? Os outros eu não estou recomendando aqui porque eu preferi passar esses daqui que eu acho mais interessante aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Recomendação número 1, livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, de Wagner Borges. Esse livro é do Wagner Borges, esse livro é fenomenal, porque ele é um beabá da projeção astral e escrito por quem lê e estuda muito sobre o assunto e tanto quanto estuda, ele tem a experiência das projeções dele. Então é um livro de cabeceira, tá? Todo projetor tem que ter esse livro aqui, todo. Vamos lá. Recomendação número 2. As Histórias de uma Projetorinha Consciente, de Leslie Monrat. Isso aqui é um livro de um projetora iniciante que está contando a primeira caminhada dela. Então é um livro que ela relata as primeiras experiências, as dúvidas dela, e isso é bem legal para gente que está começando, e eu me incluo nisso também, porque muito do que ela relata é o que acontece com a gente. Consegui projetar hoje, não consegui amanhã, fiquei apenas catalepsia, não consegui me projetar. Então é um livro muito interessante, tá bom? Terceira recomendação.
Projeção Astral, O Despertar da Consciência, de Liliane Moura. Cara, esse livro, ele trata de uma questão muito legal quando a gente começa realmente quando a gente tem aquela primeira experiência projetiva lúcida, que tem o que ela fala aqui do despertar da consciência, que a gente começa a entender que existe um mundo fora daqui do físico que é muito mais real do que esse mundo aqui. Então isso dá pra gente uma nova consciência. E esse livro é muito legal, beleza? Número 4, Passagens entre Mundos Entrelaçados, de Iris Poffo. Esse livro aqui, para ser bem sincero, eu nunca li, mas eu vou baixar para ler, porque pelo enunciado e pela descrição, é um livro que fala sobre mundos paralelos e você, em projeção, transitar entre estes mundos. Eu acredito que é um livro para quem já esteja mais avançado, dominando mais a projeção astral, tá bom? Mas eu não abri, não li uma página desse livro, eu só acredito por intuição que é um ótimo livro. Mas assim que eu ler, eu posso dar meu depoimento aqui para vocês, tá bom? Número 5, que também está lá no site do Wagner Borges, IPPB, Diário de um Projetor Iniciante, de Ricardo Santana. Esse daqui é bem parecido com As Histórias de uma Projetorinha Consciente, da Leslie. O Diário de um Projetor Iniciante, de Ricardo Santana, que inclusive todo mundo que já está iniciando na projeção pode escrever um livro de relatos, tá? Contando o que realmente acontece com você. Esse livro aqui eu considero também um livro muito importante, porque todo livro de relatos de alguém, de um projetor ou de qualquer outro assunto, é um livro muito importante para a gente poder entender através de comparação. Porque nós temos as nossas experiências, os nossos relatos, tá? As outras pessoas têm os relatos delas. E é legal. Então, hoje eu tive uma catalepsia, mentalizei meu corpo flutuando, eu flutuei, passei o telhado da minha casa, quando eu olhei para o céu não tinha estrela, eu ouvi umas vozes estranhas, não sabia o que era e de repente, voltei para o corpo. É um relato, é uma projeção, é um relato. E quando você começa a pegar relatos de outras pessoas, você começa a ver muita experiência parecida. E aí você começa a tirar suas conclusões. E isso ajuda muito, enriquece muito, tá? As nossas experiências e o nosso conhecimento teórico sobre projeção astral. Então é outro livro que eu recomendo. Agora vamos lá. Agora esse livro número 6, eu não tenho certeza se tá lá no site do Wagner para baixar ou só comprando, mas aí vocês conferem lá, hein? Não vou ficar dando tudo mastigado também não, né? Esse livro aqui se chama Fora do Corpo, de Robert Bruce. Esse Robert Bruce é um cara já muito experiente, muito caminhado na projeção astral, tá bom? Mais ou menos no nível do Wagner Borges, por exemplo. Então, as histórias, os relatos, os ensinamentos dele, as técnicas que ele usa nesse livro, que é bem completo esse livro, é legal, na minha opinião, também é um livro de cabeceira, todo projetor tem que ter, tá bom? Então, Fora do Corpo, de Robert Bruce. Vamos lá. Número 7. Viagens Além do Universo, de Robert Monroe. Cara, esse Robert Monroe, ele é outro cara magnífico na projeção astral. Ele tem muito conhecimento e esse livro dele de Viagens Além do Universo é fenomenal, que ele dá uma ideia aproximada de até onde a gente pode ir com a projeção astral. Posso ficar só no meu planeta? Posso ir para outro planeta? Posso ir para outra galáxia? Né? Então por isso que ele se chama Além do Universo. Ele vislumbra essa possibilidade de você conseguir ir além de onde você consegue imaginar,
dentro da bolha que a gente foi acostumado, né, a ter como universo. Então, o que é o universo para você? Então, esse livro mostra que você pode ir além desse universo que foi formatado dentro da sua cabeça. E muitas vezes chega a bugar a nossa mente, porque ele toca em alguns pontos que a gente não tem nem informação, às vezes, para pensar a respeito. Então, é bem interessante esse livro. Livro número 8. O livro se chama Projeciologia, do Valdo Vieira. O Valdo Vieira é um cara que ajudou o Chico Xavier no começo do espiritismo do Chico Xavier, tá? Lá atrás, se você pegar, às vezes, fotos do Chico Xavier, o Valdo Vieira que estava do lado dele. E o Valdo Vieira preferiu trilhar um caminho mais pautado em ciência. Então ele realmente começou a estudar o que era isso, essa questão da energia. E a única ressalva que eu faço com relação ao livro do Valdo Vieira é que ele usa uns termos que, para quem não está acostumado com o linguajar dele, é difícil de entender. Tá? Então, por exemplo, ele usa um termo consciex, que é consciência extrafísica, fora do corpo. Então ele foi criando uns termos dele, consciex, quer ver outro que ele usa? Oh, meu pai, quando eu lia bastante ele eu sabia, aí eu paro de ler, aí eu não lembro mais. Verponologia, que significa você provar com os próprios olhos, de ver, que a projeção astral, ela faz com que você penetre em um mundo, em um universo, e você consiga provar com suas próprias experiências, e que a verponologia, é um conhecimento, uma maneira de aprender que você está bebendo da fonte. Então esse é um outro termo dele que ele fala, verponologia. Mas no livro você consegue ir entendendo o que acontece, até porque ele explica os termos, tá bom? E aí, para terminar, o livro que foi um dos grandes livros para mim de abertura de conhecimento, além do Wagner Borges, tá? Que chama Aventuras Além do Corpo, de William Buhlmann. Esse livro é um livro de relatos do William Buhlmann. E ele vai contando desde as primeiras vezes que ele teve catalepsia do sono, quase uma projeção astral, as primeiras projeções pequenininhas, igual a gente começa a ter às vezes no início. Você projeta, levanta, fica perto da cama, não sabe se está acordado, não sabe se é você que acordou de verdade, se é o seu corpo espiritual. Então ele começa a relatar desde essas pequenas experiências até umas experiências grandiosas dele. Então ele faz uma escadinha nesse livro das experiências dele, ele conta experiências dele que ele encontra com o mentor dele, e ele conversa com o mentor dele, ele conta essa conversa com o mentor dele. A única contrapartida desse livro é que você só acha ele para comprar, e eu não achei esse livro, pasmem vocês, por menos acho que de R$150. Esse livro já chega a preços de R$300. Eu não consigo entender por que tão caro assim. Esse livro, quando eu li emprestado de um amigo meu. Eu não tenho ele. Eu queria comprar, mas quando eu vi o preço, eu realmente desanimei. Mas para quem for um entusiasta aí, parcela aí em 10 vezes de R$30, que vale a pena. Beleza? Vale muito a pena. Bom, essas são as recomendações aí dos livros. Vários aí que eu falei estão de graça para baixar no site do Wagner Borges, IPPB. O resto tem que comprar mesmo. Recomendo essas leituras específicas sobre projeção astral. Beleza? E vai lá no canal do Wagner Borges que ele tem um monte de vídeo de projeção. Um monte. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele também. Abraço!